Olá, bem-vindos! Este aqui é o ADFO Cast, o podcast da ADFO Advogados. Nossa ideia não é só falar de direito, a nossa ideia é trazer testemunhos, trazer pessoas que edificaram a nossa vida enquanto profissionais do direito e que possa também edificar a sua vida, não é isso, Hudson? É isso mesmo. Olá, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com o querido sócio Tiago, da DFO, e com o nosso convidado hoje, que é um cliente, um amigo, um parceiro muito especial, que vai trazer um pouquinho da história da empresa da qual ele é sócio, fundador, e vai trazer um pouquinho da história de vida dele. E é um prazer ter você aqui hoje conosco, Michel Damelk, Michel Ferreira. É, Dá um bom dia para os nossos telespectadores e vamos conversar um pouquinho. Bom dia, eu quero agradecer a vocês pelo convite, falar para vocês que é um prazer poder estar participando com vocês desse primeiro, episódio. Espero que através das nossas vidas nós possamos edificar várias pessoas através daquilo que nós passamos e que sirva de incentivo para muitos, né? Talvez tem pessoas aí que estão querendo tomar algumas atitudes, estão pensando em fazer algumas coisas, estão na dúvida. E eu falo que a gente tem que ter quatro pessoas importantes na vida da gente, né? Primeiro é Deus, né? Depois a gente precisa de um bom pastor aí, ou um padre, quem, né? Cada um com a sua religião aí, né? A gente precisa de um médico, né? A gente precisa de um bom médico para cuidar da gente. E a gente precisa de bons advogados. Eu acho que o quarto vem os advogados. São pessoas que entendem um pouco da lei. Eu acho que é muito simples. Eu tenho um entendimento que a própria Bíblia fala que o povo perece por falta de conhecimento, né? E às vezes nós somos muito lesados nos nossos direitos, né? Não sabemos muito pouco daquilo que nós temos direitos, somos muito cobrados dos nossos deveres, mas os nossos direitos somos poucos instruídos sobre isso. E quando você tem bons advogados, bons amigos advogados, você fica um pouco resguardado. A gente dá garantia para tomar algumas atitudes. É isso aí. Michel, nós vamos começar aqui contando a sua história, né? Como o Hudson disse, né? Ao longo desses anos todos, né? Nós viramos amigos, né? Irmãos, irmãos em Cristo, irmãos no nosso relacionamento. E sua história é linda demais, né? Eu conto a sua história para muitas pessoas. E é uma história que até emotiva, traz uma emoção, por um lado, por ver como que o ser humano ele é capaz, mesmo na adversidade, de superar os problemas. Então nós vamos começar o seguinte, Michel, nós vamos um bate-papo aqui leve, né, Hudson? Bem informal. Bem informal, mas a gente quer começar contando quem é o Michel, onde que o Michel nasceu. Vamos começar na infância. Conta um pouquinho para nós, Michel. Ô, Thiago, eu sempre que vou contar um pouco da minha história, eu sempre falo para as pessoas assim que eu era um cara que eu tinha tudo para dar errado. Eu tinha tudo para dar errado na minha vida, né? Perdi minha mãe com 2 anos de idade. Meu pai naquela época muito alcoólatra, né? Tinha um problema do vício da bebida. E no momento onde tudo era muito difícil, né? Dificuldade financeira, não precisa nem te falar, né? Às vezes as pessoas falam assim, nós passamos dificuldade, mas a dificuldade é de não ter o arroz e o feijão para comer. Esse era o tipo de dificuldade. Então, assim, cara, negro, periferia, pobre, sem mãe, com um pai alcoólatra. Então, assim, o histórico aí, quem olha fala assim, as pessoas, na verdade, elas olhavam para mim, mas meu pai falava assim, que meu pai seria o próximo a morrer de cirrose, né? Era esse o diagnóstico que eles davam do meu pai, e que eu seria o próximo bandido. Porque aquilo que a minha vida, né, com 2 anos de idade, quem olhava pra gente não via uma solução. Mas, cara, eu sempre tive muita fé em Deus, desde pequeno, muita fé em Deus. E eu acho, assim, que até nisso Deus foi bom comigo. Até nisso Deus foi bom comigo. Por quê? Uma coisa é você passar certa dificuldade quando você é novo, cara. Quando você é pequeno, você tem 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 anos de idade. Eu sempre falo que Deus foi muito bom, porque às vezes você não tem um arroz com feijão para comer, mas um pacote de pipoca mata a sua fome. É impressionante. E sim, e Deus, o cuidado de Deus foi muito importante na minha vida nesse momento, sabe? Eu tenho um tio, o pastor Alberto, que ele sempre também conta, sempre que ele vai pregar em alguma igreja, ele conta, sempre que ele está numa roda de amigos, ele conta um pouquinho da minha história. E eu fico feliz por isso. Eu fico feliz por isso porque poderia ser uma história diferente. Poderia ser uma história de alguém que virou algo que pro lado negativo. E hoje eu tenho
privilégio e sou felizado por isso, de poder contar uma história de superação, uma história de vitória, né? E eu sou muito grato a Deus por isso, né? Então hoje eu chamo Michelangelo Heleno Marques Ferreira, quase ninguém me conhece como Michelangelo, né? A maioria das pessoas me conhece como ou Michel da Melk ou Michel Ferreira, através do futebol. E hoje eu vou fazer 43 anos agora, dia 1º. Sou casado já há 20 anos, 21 anos, pai de 3 filhos, né? Uma moça de 18 anos, um rapaz de 12 e o Miguelzinho, que é meu caçula, de 7 anos, né? Para começar, eu posso falar para vocês que eu sou apaixonado com o direito, não é novidades para vocês. A prova diz que minha filha, a filha Emily, 18 anos, hoje está indo para o 3º período de direito. Inclusive, tá, Thiago, passou agora com as melhores notas lá na faculdade. Maravilha. Então, assim, cara, mas nem tudo são flores, né, Thiago? Não. Tudo tem um começo, né? E o começo, a princípio, o começo foi esse. Um começo que o diagnóstico, para mim, não seria uma coisa boa. Mas, cara, eu acho que Deus é muito bom. Deus é muito bom. O homem, ele pode dar o diagnóstico para você. O homem pode falar, ele pode até ter querer adivinhar. Ele pode talvez até falar aquilo que ele acha que pode acontecer. Mas quem dá direção, quem direciona é Deus, né? E eu creio muito em Deus, eu acredito muito em Deus. Eu sempre falo que eu vou contar um pouquinho da história, mas pegando lá já no finalzinho, o que eu vivo hoje, cara, se não é Deus, não é outra pessoa. Porque eu tenho 2º ano incompleto, né? Não tenho formação nenhuma, mas eu acho que Deus achou graça na minha vida. Eu acho que Deus olhou para mim e falou assim: aquele cara ali, pelo amor de Deus, não tem que ajudar ele. Não, tem que ajudar ele, sim. E hoje eu sou fruto da graça de Deus, cara. Não tem outra coisa. E vamos falar um pouquinho então. Você já contou aí, né? Que você era um improvável, não é isso? Você era um improvável. Então, sua infância é uma infância humilde, né? Com dificuldades. Não estudou como deveria, como você disse. E aí, depois dessa infância sofrida, que pode ser a realidade sua ou de alguém que você conhece, de alguém que você está ouvindo, e é para isso que a gente está aqui, para fazer com que você veja que se o Michel pôde, você também pode. O Michel, então, começa a trabalhar, né, Michel? Ou não? Você tinha um sonho antes, não tinha, não? Não, o que acontece, cara? Todo menino pobre, de periferia, ele tem um sonho de prosperar na vida, de dar uma vida boa pra família, né? E eu pouco estudo, né? Coragem para trabalhar muita. Trabalhei, comecei a trabalhar novo. Primeiro serviço, antes de começar a trabalhar assim, ganhando meio salário, alguma coisinha, eu ajudava de servente de pedreiro, passava na rua, via uma caçamba de terra do lado de fora, eu pedia às pessoas se precisava de ajuda para pôr para lá de dentro, se precisava de ajuda para colocar uma areia para dentro, para capinar um lote. Eu sempre tive vontade, eu sempre quis ter uma certa independência financeira, eu sempre quis vencer na vida, a verdade é essa, né? Eu olhava a dificuldade, mas, cara, a realidade às vezes era muito difícil, cara. Porque às vezes novo, né, bem desnutrido, hoje eu tô essa caixa cheia aqui, mas nunca foi assim não, tá? A minha mãe até os 13 anos, né, meu pai casou com a minha madrasta, Maria Gomes, uma mulher muito brava, mas que me educou muito. Eu falo que da forma dela, eu acho que ainda falo que ela que perdido foi a vez os tapinhos aqui que não pegou, que pegou no canto do sofá, porque foi bom, me ajudou a tornar o homem que eu sou hoje. Eu acho que cada um tem uma criação e deve criar da forma que acha melhor. Mas eu entendo que para mim foi bom, né? A forma que minha mãe me educou, a forma que minha mãe me criou. Essa pessoa que eu me tornei hoje, eu dou muito graças a Deus a ela, a forma que ela me educou dentro de casa. Então, Thiago, mas assim, cara, era muito difícil. Por quê? O meu pai nessa situação, né? Casou com a minha mãe, eu tinha 4 para 5 anos. Nesse período de 2 até 4 anos, cara, foi sofrimento. Andando pra rua fora, meu pai às vezes bêbado, comigo no pescoço, andando pra rua e cambaleando. E às vezes as pessoas até pediam ao meu pai, você falava, senhor Luiz, deixa o Michel aqui, minha tia Neide sempre pedia, deixa o Michel comigo, deixa o Michel aqui comigo aqui. E meu pai falava assim, não, esse aqui se eu morrer, esse aqui vai morrer comigo, esse aqui morre comigo, né? Então assim, meu pai com muita coragem e minha mãe, né, ajudou e tal. A gente, era engraçado, Thiago, porque às vezes a gente via as pessoas na escola ali com um caderno bacana, com um tênisinho bacana, apesar que na época era tudo muito difícil, não era essa maravilha
a facilidade que é hoje. Ainda tem muita dificuldade, mas hoje é um pouco mais fácil, né? A oferta hoje ela é maior, né? Então, cara, às vezes a gente queria, se quisesse ter um caderninho um pouquinho melhor, se quisesse comprar um chinelo melhor para ir para a escola, tinha que catar lata, velho. Ia pra rua, catar lata, juntava ferro velho, juntava papelão, pegava eu e os meus primos. Mas antes disso, cara, já passamos uma situação ainda pior ainda. Porque às vezes as pessoas falam assim, hoje não tem nada... O cara, minha maior dificuldade no começo foi quando eu casei, que às vezes as coisas já estavam um pouquinho melhor, trabalhando. E às vezes, assim, sempre esforcei para não deixar faltar nada, né, pra minha esposa. E às vezes eu olhava você e falava assim, Michel, tá acabando as coisas, mas eu olhava pra cá, ali ainda tinha arroz, tinha feijão, tinha macarrão, tinha fubá, tinha farinha. Eu falei, cara, tem muita coisa aqui, mas são criações diferentes, né? Porque, na verdade, para ela, o quê? Faltou uma carne, na época, né? Faltou uma carne, já estava faltando alguma coisa. Só que a carne, para mim, era coisa que eu não via todo dia, eu via no domingo. Então, para mim, era normal isso, né? Nós fomos adaptando e, graças a Deus, Deus mudou. Então, cara, se você quisesse ter uma coisinha um pouquinho melhor, irmão, tinha que ir pra rua catar lata. Catar lata, juntar lata e vender lá para pegar um trocadinho para poder levar para casa, ajudar para comprar um caderninho melhor ou um chinelo melhor para poder ir para a escola, porque tênis mesmo foi bem depois. Sabe, Hudson, assim, dessas conversas aí, a gente vai contar, né, muito da dificuldade, mas a gente trouxe aqui porque você é vencedor, né? Então você que tá aí, espera, ainda vai contar a parte que também, essa parte anterior não é ruim também, né, Não, Michel? mas as Faz pessoas têm parte que entender. da sua história. Faz parte do Thiago, processo, as pessoas né? têm que entender, porque o que acontece? Hoje as pessoas querem as coisas muito rápido. Por exemplo, eu quero ganhar dinheiro. Eu sempre tive vontade de ser próspero. Meu sonho sempre foi ser próspero. Sim, cara, mas eu poderia então ter ido com todo respeito pro tráfico. Poderia ter ido para as drogas. Poderia ter ido pro crime. Sim. Porque, de certa forma, é um dinheiro rápido. Mas não vale a pena. Eu sempre entendi que não valia a pena. E eu acho que a forma que a minha mãe me educou me ajudou muito. Porque se a gente falar que não vem um dinheiro rápido, eu estou mentindo. Apesar que a cobrança ela é muito maior depois. Isso não tem dúvida. Então não serve de incentivo, né? E muitas pessoas, às vezes, elas se perdem no caminho aí, elas não conseguem ter o êxito que queiram ter, tanto como jovem, na adolescência ou já depois de velho, é porque elas não sabem suportar o processo. Eu lembro de um período em que eu já era casado já, tá? Morava de favor no barracão na casa do meu sogro. Eu sempre brinco, a gente tinha que andar 103 degraus. Era 103 degraus. É degraus ou degraus que fala? Degraus. Degraus para poder chegar até no barracão lá embaixo, barracão de telha. E chegou um dia que eu falei para meu sogro assim, eu falei, cara, eu não tô aguentando mais. Sério, eu não aguento mais passar dificuldade. Eu não aguento mais problema. Minha vida é só dificuldade, eu só passei problema até hoje. Tinha um sonho de ser jogador de futebol, joguei como jogador de futebol, mas não ganhei o dinheiro que eu achei que eu iria ganhar, sabe? Sempre tendo dificuldade, casei, achei que as coisas iam melhorar, cara, as coisas apertou, casei, logo depois fiquei desempregado, fiquei sem clube. E teve um dia que eu sentei com meu sogro, assim, eu lembro claramente, é como se eu estivesse vendo agora, eu sentado na porta da cozinha dele, eu falei assim, chega, eu cansei, tô cansado de ser humilhado. Tô cansado de ver só na dificuldade, sabe? Mas, cara, Deus é muito bom. Eu lembro que passou 2, 3 dias, eu tive a oportunidade de pregar num culto no lar, e Deus me deu uma palavra. Deus me deu uma palavra, que isso para mim, são essas coisas que vão marcando a minha vida. Que nessa palavra Deus falava assim, olha, é muito fácil contar a história dos outros. É muito bonito contar a história dos outros. É muito elegante, bonito. Você vai dar exemplo lá, falar que o fulano passou dificuldade, que o Beltrano estava na cama de leite e melhorou. Mas outra coisa é você contar a sua história. Outra coisa é você contar o que você passou, você contar o que você viveu. Aí eu fui entender o porquê que Deus permitiu eu passar por tudo isso. É para estar aqui hoje. Amém. É para estar participando desse momento, para participar por outros momentos que vão vir. É para servir de testemunho para outros jovens, para outros adolescentes, que vale a pena esperar, vale a pena lutar. Vale a pena correr atrás, sabe? Vale a pena fazer o certo. Ainda que o certo demore um pouquinho mais, mas quando ele vem sólido, ele vem sólido, ele vem firme, ele vem com base, ele vem com estrutura e você não perde fácil. E essa questão que você falou
das pessoas não esperarem o processo e não entender a perspectiva, ela é muito interessante, porque você disse que quando você estava no início do casamento, você olhava e enxergava as coisas no armário, mas a perspectiva da sua esposa é que tinha falta. Tinha falta. E para você que não tinha aquilo, você já estava prosperando. E hoje as pessoas querem se projetar na realidade alheia. Então você estava enxergando que estava avançando, mas mesmo assim se pegou no momento de, será que está faltando mesmo? E como que começou essa virada para você, Michel? Essa virada literalmente de entender, olha, mudou uma chave aqui na minha mente. Eu preciso realmente mudar a minha história e contar a minha história e prosperar. E eu preciso fazer algo. O que que você fez a Vamos partir lá. daí? Então, para vocês entenderem. Então, a vida toda, a perspectiva que eu tinha de melhora de vida era através do futebol. Eu não tinha outra. Não tinha outro. Eu não conseguia, não me via prosperando através de outro caminho a não ser o esporte, tá? Aí comecei a jogar bola, tive a oportunidade, fui para São Paulo com 15 anos. A perspectiva era de jogar na categoria de base, mas eu, através do empenho, do esforço e da proteção de Deus, da bênção de Deus, consegui já ficar direto no profissional. Com 16 anos, joguei no profissional. Fomos campeão lá do interior, subimos para a segunda divisão do Campeonato Paulista. E aquela coisa começou, vim embora para cá, depois do outono vim embora para cá, comecei a rodar aqui os clubes do interior, fui para o Tupi de Juiz de Fora. Depois a Venda Nova fez uma parceria com o Cruzeiro, eu fiz parte dessa parceria. E aquela coisa toda, conheci minha esposa e tal, começamos a namorar, só para vocês entenderem um pouquinho. Começamos a namorar, aquela coisa toda. Fui para o Guarani de Divinópolis, fui campeão da segunda divisão, subi para a primeira divisão Guarani de Divinópolis, né? Aí resolvemos marcar o casamento, né? Nessa época, eu estava com oportunidade para ir para fora do país, para Trinidade e Tobago. Já estava tudo certinho, através de um amigo meu, Flávio, já tinha acertado tudo. E por isso que eu marquei o casamento. Falei, vou casar, vou levar minha esposa para lá e vamos. Mas aí as coisas fez o contrário. Casei, fiquei desempregado, fui morar na casa do meu sogro, né? E aquela dificuldade toda, eu falei assim, e agora? E agora? Não tem estudo, não tem profissão, a não ser minha carteira, a única profissão que tinha na minha carteira é atleta de futebol profissional. E agora? Fazer o quê? E recém-casado. Recém-casado. Às vezes ia para a igreja ministrar louvor, ministrando a prosperidade na vida dos outros, vendo as pessoas sendo prósperas, contando testemunho de prosperidade, e às vezes chegava em casa, como aconteceu várias vezes, não ter nem água. É difícil, cara. Se olhar assim, as pessoas sendo abençoadas, tem hora através da sua vida, Deus te usando como... a prosperidade na vida delas não tem nada a ver comigo, apenas um canal, Deus te usando para ser canal de bênção na vida de outras pessoas, mas você chegar em casa e não ter nada. Quantas das vezes eu já estava dentro do culto, assim, ministrando, num culto de terça-feira, as pessoas sendo abençoadas, contando testemunho, que comprou carro, que abriu porta de emprego, que prosperou uma causa na justiça, as pessoas prosperando, que passou na faculdade, aquela coisa toda, e às vezes nós chegamos em casa, já tinha a Emily nessa época, e aquela falou assim, acabou a fralda. E agora? Natal, quantas vezes chegou Natal em casa, e já casado, tá? Assim, acabava a ceia lá na igreja, lá nós íamos embora pra casa, falava assim, e agora, amor? Aí às vezes um vizinho chamava pra gente poder participar de uma ceia, mano, nós chegava ali, vinha um frango assado ali, eu lembro até agora, não sei se pode falar, um guaranazinho Del Rey, irmão. Eu lembro que teve um dia que nós passamos vergonha, eu passei vergonha com aquela na época, nós estávamos tanto tempo sem tomar um refrigerante, com vontade de tomar um refrigerante, que nós fomos convidados para ir na casa do irmão, chegou lá, nós vimos aquele guaraná, nós tomamos uma garrafa toda, só nós dois. Sério, cara, né? Então assim... mas graças a Deus que Deus vai preparando. Mas olha você vê como é que Deus cuida. Né? Teve uma época, rapaz, nós estávamos em situação tão complicada, foi nessa época da fralda mesmo, que a fralda acabou, nós não tinha dinheiro para comprar fralda para Emily. E do nada bate um vizinho, um irmão da igreja. Primeiro foi o irmão da igreja, bateu lá, falou assim, chamou a Kelly, falou assim, Kelly, Deus me mandou te abençoar. Trouxe para Kelly um monte de fralda descartada. Olha pra você ver. Nós não falamos pra ninguém. De Deus, né? Nós falamos pra ninguém. Era nós dois, sabe? Não é por orgulho, não, tá? Se tem uma coisa que eu não tenho na minha vida, é orgulho. E eu falo pra aquela mãe, eu não passo fome. Se eu bato na porta dos outros, eu peço. Eu já pedi esmola na rua com meus primos. Já saímos pra rua pra pedir esmola.
um pouquinho de arroz cru, um pouquinho de feijãozinho cru, um pouquinho de macarrão, um pouquinho de... Nós já fizemos isso. Então, minha filha, não me vai fazer mais homem nem menos homem. Eu não posso passar dificuldade, não posso deixar você passar dificuldade. E aí a irmã bateu lá no outro dia e falou assim, Kelly, eu trouxe aqui para vocês aqui, ó, um monte de fralda descartável. Quando foi mais à tarde, bateu os irmãos, posso até falar com todo respeito, a irmã Edinha, né? Bateu lá, o próprio irmão Alexandre, bateu lá e falou assim, que Deus tocou no meu coração, nós fizemos uma compra para vocês. E eu lembro que essa compra, até hoje eu lembro dessa compra, eu nunca tinha feito uma compra daquele tamanho. Oh, Deus, A Emily nunca tinha visto tanto iogurte na geladeira como ela viu naquele dia. Olha o cuidado de Deus, olha o zelo de Deus, tá? Mas o homem ele tem que ter uma atitude. Exatamente. O que muda a sua vida não é só a palavra que é liberada sobre você. Eu lembro que eu fui participar de um... Aí eu vou entrar onde você me perguntou, tá, Hudson? Sim. Onde começou a mudança. Eu ministrava louvor na igreja e nós tínhamos na época o congresso de jovens. Era um congresso muito abençoado, onde eu era líder dos jovens nessa época. E veio um pastor Moshe, lá de Israel. E ele pregando, começando a pregar, pregando. Mas eu sempre sou muito grato ao meu pastor Ari. Pastor Ari é um homem de Deus, é referência para mim. É um homem que é referência para mim. Muitas das coisas que eu me tornei hoje como homem, o que eu faço hoje dentro da empresa, a forma que eu lido com pessoas, é o que eu vi ele lidar com pessoas. Então ele se tornou, começou aí, a mudança eu tendo uma referência, que até então Sim. sou apaixonado com meu pai, amo meu pai, mas eu não tinha essa referência que eu precisava ter. Tá? Então o pastor Ari veio e tornou essa referência para mim. Eu comecei a ter a referência. Eu passava a olhar para meu pastor e falei assim, pô, eu quero seguir esse cara aí. Eu quero fazer como esse cara fala. Então eu comecei a ter uma referência, tá? E aí, cara, esse pastor ministrando, ele me pegou do altar. Eu não tava nem ministrando louvor nesse dia para falar assim, o cara tava cantando lá, não. Eu tava no cantinho fazendo back vocal para quem tava ministrando. E ele virou para mim, me chamou e falou assim, a sua prosperidade, ela vai ser como a água. A sua prosperidade, ela vai ser como a água. E orou. E eu tomei posse daquela benção. Mas aí eu comecei, mas como? Já tô com 28 anos, 26 anos. Como é que eu vou na próxima? Bola eu não jogo mais. Não tem estudo. Na época eu trabalhava como montador de andaime na Petrobras. Isso. Eu era montador de andaime na Petrobras. Ganhava um salário mínimo e meio como montador, como se fosse hoje R$ 1.800 na carteira. 1.800 a R$ 2.000 na carteira, mais um salário de R$ 2.000, tá? Então, assim, hoje, como se fosse hoje, tá? Hoje, né? Para pagar apartamento, pagar aluguel, cuidar de filho e tal. E ele falou, olha, Deus, a sua prosperidade vai ser como a água. Quando, beleza, eu tomei posse daquilo, mas eu já comecei a falar, mas como que Deus vai me prosperar? Como? Como que Deus vai me prosperar? Da onde vai vir essa prosperidade? No culto à noite, eu já não estava ministrando. Eu estava no banco. A mesma coisa. Ele me tirou do meio da multidão e falou de novo a mesma coisa. Eu lembro, como se fosse hoje, pegou um copo d'água. Ele abriu o copo d'água, jogou água e me falou assim, a sua prosperidade vai ser como água. Mas ele também deixou um recado. Lembra, você não é Deus. Deus vai te prosperar, mas você não é Deus. Né? Então, como sempre, a gente tem que entender, né? E aí começou, cara. Começou o trabalho de montador de andaime. Aí, do nada, eu virei pro meu primo assim, não sei, veio uma coragem, não sei de onde veio essa coragem. Falei assim, vamos montar uma empresa dessa pra mim. De montador de andaime. De montador de andaime. Eu era montador de andaime. Não sabia, não sei nada de advocacia, não sei nada de contabilidade, sabia nada de imposto, sabia nada de nada. Nada de administração, nada. Administrar minha casa. Minha casa. Né? E vamos agora. Vamos abrir uma empresa dessa pra mim. Conversei com meu primo, falei, Gleitos, vamos montar uma empresa nós dois? Vamos mexer com andaime? Você sabe trabalhar, eu também sei trabalhar. E vamos. Ele encorajou também. Vamos. Cara, e eu lembro que o período difícil. Saí da empresa, pedi eles para acertar comigo, o Gleice também pediu para acertar com ele. Registramos a empresa naquela época. Cara, dificuldade demais. Mais de 5 meses sem conseguir pegar uma obra, vivendo do seguro
e do acerto. Bom, eu já tava. Só que a gente não entende, né, cara? Mas isso já é Deus te ensinando. Deus me ensinando a administrar o meu dinheiro. Deus me ensinou a administrar. A dificuldade tinha. Nós não passamos fome nesse período de dificuldade. Mas era tudo muito regrado. Tinha que ser muito bem controladinho. Senão, não dava. Tá? E abri uma primeira empresa. Fomos sócios durante 4 anos e meio. Onde eu falo que foi uma faculdade para mim. Vou falar com você. Eu só não morri. Mas princípio de infarto, sangramento, noite sem dormir, e dificuldade demais. Mas uma coisa eu falo para vocês. Em todas as elas, Deus supriu as necessidades. E foi também um aprendizado da minha vida. 4 anos e meio como sócio, mas a gente recebia menos que os funcionários. Eu sempre falei, a minha administração é essa. Beleza. Se eu sou o patrão, eu sempre falo, o verdadeiro líder não é aquele que manda, é aquele que vai na frente. O verdadeiro líder não é aquele que tira o proveito do melhor, é que pega o mais difícil para fazer. Porque as pessoas elas querem ser líder, elas querem ser patrão, elas querem ser chefe, mas elas querem ser chefe para poder ter o bom carro, para poder ter a boa casa. Mas eles não querem ser o chefe, ser o líder, pra, na hora lá, ó, tem R$1.000, eu devo funcionário 800. Eu pago eles 800 e sobra 200 para mim. Às vezes a pessoa quer ser chefe para pegar os 800 e dar os 200 para funcionar. E eu sempre pensei diferente. Não, eles, se eu combinei para eles, é para eles. Não quero saber. Que vai sobrar 0,25 para mim. Mas o deles tem que estar lá. Uhum. Tá? E aí, cara, Deus foi... Tive um pequeno desentendimento na sociedade. Falei assim, vou parar, vou trabalhar. Só dificuldade, muita dificuldade. Fui embora para casa, um belo dia, tocando bastante. Gente, e movimentando muito, tá? Não é movimentando pouco dinheiro, não. Movimentando muito dinheiro. Muito dinheiro. Mas não sobrava nada. Sobrava nada. Eu lembro que eu tinha na época um carro e o meu notebook. Saí da sociedade, falei assim, cara, eu não quero nada, só quero ter paz. Só quero o meu notebook aqui e o meu carro, que era meu. A única coisa que eu quero é ser de sociedade. E saí de fato da sociedade com o meu carro e o meu notebook. Mas nessa época, Michel, vamos contextualizar aqui para quem não te conhece. Você, então, tinha saído de um momento extremamente de dificuldade, podia não sobrar. Mas não sobrava porque vocês gastavam muito também, né? Vocês tinham uma vida boa, né? Conta aí. Não, vida não. Aí lá, vida boa, vida boa. Quem dera, vida boa não. Era dificuldade. Não passava fome. Dificuldade. Mas já tinha o carrinho. Tinha o carro, não. Tinha um lugar pra ir no final de semana. Não, a coisa tava boa demais. Pra mim, tava boa demais. Não, eu já tava de funcionário, eu me tornei um empresário. Nessa época você chegou a ter quantos funcionários, você lembra? Nessa época, já chegamos a ter mais de 120 funcionários. Na época, não era? Na época, mais de 150 funcionários. Pois é, né? Nós acompanhamos um pouco dessa época lá, né? Rodou muito dinheiro. Rodava muito dinheiro, mas aí a gente pegava muito barato para pegar a obra. Era muito difícil de obra naquela época. Pegamos uma época que foi para 2005 até 2010. Nós pegamos um período muito ruim, difícil de ter obra, de pegar a obra. Então a gente tinha que pegar muito barato. Sobrava, então, rodava muito. Rodava muito. Rodava 300 mil no mês, 250 mil no mês naquela época. Mas sobrava muito pouco. De fato, isso mesmo. Não tinha, às vezes não era nem tão falha de administração. Era um movimento, era muito, mas as despesas eram muito grandes. Sim. Tá? Folha, imposto, alimentação, moradia para funcionário, tudo, EPI, era tudo muito caro. Então, assim, aí resolvi sair, cara. Aí, cara, minha esposa, sempre, né? Uma boa esposa, faz diferença na vida do homem. Edifica o lar. Edifica o lar. Cara, nesse momento, a minha esposa, usada por Deus, ela falou assim, não, você vai montar uma outra empresa para você. Fui para casa, antes, né? Na hora que eu saí, fui embora para casa, e eu tava começando a reformar a minha casa, eu lembro. E eu deitava a cama no traseiro e falava assim, e agora? Como que eu vou pagar?
Não tinha dificuldade, mas também não tinha dinheiro E guardado. não tinha nem também o Não tinha feito uma seguro-desemprego reserva, agora, né, não, mano? tinha seguro-desemprego, Tudo que era- Lá atrás, quando você quis montar a empresa, você ainda tinha o seguro-desemprego. E agora, né? Não tinha nenhuma reserva financeira. Não nada. tinha, eu não tinha, de fato, não, aí não era porque eu administrava mal a casa, é porque não sobrava As despesas mesmo. do A despesa próprio não negócio dava, eram altas. Né? né? Então, assim, cara, e fomos, cara, fomos. Eu lembro que na época eu liguei, conversei com vocês, na época, né? Tô pensando em montar outra, vou sair do sociedade. Foi até vocês que fez, né? O papel de. Aí eu falo, onde eu falo para vocês, uma boa assessoria, de um bom advogado. Se eu não tivesse tido o respaldo de vocês, juridicamente, para fazer esse desligamento da forma que foi feita essa sociedade, os reflexos na minha vida hoje seriam muito maiores de dívida, de coisas, financeiramente, porque eu não teria tido a instrução e a coisa ser feita da forma que vocês fizeram, a forma correta. Então, é onde eu falo para vocês a importância de um bom advogado, de um bom escritório de advogado. Porque vocês foram testemunho de várias vezes eu ligando para vocês, gente, mas chegou isso aqui, eu não tenho nada a ver. Vocês falam, calma, deixa comigo, calma. De fato, não tem nada a ver, mas a justiça do trabalho ele é assim mesmo. Na período, tá, mas pode ficar tranquilo, me dá aqui, que chegar aqui eu vou resolver. E de fato resolver. O reflexo poderia ter sido muito maior para mim, e não foi. Sim. Foram, para mim, como disse, de letra. Foi coisa tranquila, fácil de resolver, porque eu estava bem assessorado, é lógico, né? E muito disso da forma que vocês lidaram com essa divisão da sociedade lá, né? Da parte de documentação lá, tá? E aquele virou para mim e falou assim, você vai montar uma empresa para você. Nós vamos trabalhar junto. E você, ela falou, a palavra dela falou assim, ó, você vai montar uma outra empresa, eu vou trabalhar, você vai me ensinar a trabalhar e eu vou trabalhar com você. Eu falei, mas como que é? Não, só. Eu já consigo trabalhar num lugarzinho ali, pelo menos já tenho uma experiência um pouquinho melhor, tenho um pouquinho de salário. Ela falou assim, não, você vai montar uma empresa para você e eu vou trabalhar com você agora. Mas lembrando que aí você voltou a ser empregado, né? Empregado. Quem é o dono da empresa? Não, continuo até hoje, é a Kelly. Hoje quem é a minha patroa é a Kelly. Eu continuo sendo empregado, mas tá bom. Isso não mudou. Mas o importante é que eu sou esposo da dona. Então eu tenho certas vantagens, eu tenho certo privilégio. Viu? Né? Certo privilégio. Vamos lá. Então, Thiago, montamos a Melk Andames. Certo. Como? Ninguém sabe. Olha pra você ver, de novo. Sabe, as pessoas, quando eu conto para as pessoas, eles assustam. Nós montamos a Melk Andames com um salário de pisca que ela recebeu do governo. Nós registramos a empresa no escritório de vocês. Você lembra na época que vocês estavam em sociedade com outras pessoas. Fui lá, fui atrás de vocês, falou assim, ó, me ajuda aqui, vamos. Vocês indicaram a contabilidade, vocês fizeram, eram meus advogados também, né, nessa nova empresa. Falou, faz assim, faz assado, peguei o dinheiro, fui lá, do PIS, lembro na época, R$630 que aquela recebeu. Você me pode a memória. Despesas de prefeitura? De prefeitura, a despesa contábil lá que tem para registrar a empresa. Mas eu trabalhei para os outros, pá. Tinha um amigo meu, o João Novaes, da empresa NC, tinha um monte de braçadeira lá. Eu falei, João, montei uma empresa agora e eu não tenho dinheiro, não tenho negócio, mas eu preciso pelo menos nesse mês me virar. Porque os meninos não tinham condição de me dar o salário que eu estava recebendo, não me deram, não passaram para mim o que foi acordado. Aí me ensinei muito por não ter condição. E fui abrir braçadeira, cara. Abrir parafuso e abrir braçadeira. Abrir parafuso e abrir braçadeira. Ele me dava 30 centavos por cada braçadeira que eu recuperava. Aí eu recuperava uma média lá de 300, 400 braçadeiras, 500 braçadeiras por dia e tal. Trabalhei para ele uns 20 e poucos dias assim. Falei, opa, já tenho dinheiro para me manter 30 dias. Agora vamos bater na porta. Liguei para um amigo meu, que mexia com informática, né? Falei, eu preciso comprar um computador, mas eu não tenho dinheiro. Eu posso pagar daqui 4 meses. Ele falou assim, ó, não, para você eu vendo. Eu lembro da palavra, ele falou, não, para você eu vendo. Me vendeu o computador, né? Aí, esse dinheiro que eu consertei a braçadeira, na época eu recebi R$1.300. Fui lá na Via Expressa, comprei 2 mesas, 2 cadeiras, um armáriozinho e montei o escritório. E vamos trabalhar. Bati na porta da primeira, bati na porta da segunda, bati na porta da terceira e consegui pegar o primeiro emprego, através da
Posso até falar, você tem, que era cliente seus também. Que nós, Exatamente. e foi eu indiquei Foi pra isso, você. tá vendo? A vida é assim, né, irmão? A vida é muito cíclica, né? É, Todo mundo tem o que acrescentar na vida do outro. é. Não interessa cor, raça, idade, escolaridade, né? Não é isso, Hudson. Todo mundo tem para acrescentar. E de fato, né? A gente fez questão de trazer você também aqui no primeiro episódio, porque você sempre edificou demais a nossa vida, né? Depois você vai contar o tanto que edificou a minha vida pessoal, né? A gente tem outro podcast, né? Mas Aí é um assim, podcast pessoal. né? pessoal. Mas aí, voltando, você montou a empresa e olha só, 35, a gente falou que era muito, olha lá, 35 já tá. minutos, tá nem na metade Na ainda, irmão. metade, Thiago. Mas só pra vocês entenderem. E, cara, aí começamos o primeiro pego. Só que o primeiro, você vê, a primeira obra que eu peguei, cara, eu lembro, a primeira obrinha que eu peguei, cobrei do rapaz R$5.500 pra fazer um serviço pra ele lá no Ceará. E quem disse que o cheque bateu? O cheque voltou. Cheque voltou. E era o dinheiro que eu tava contando, a princípio, pra pagar os meninos que trabalhou mais as despesas do escritório ali. E se sobrasse pelo menos uns 1.000 e pouquinho ali, já dá pra pagar a despesa de casa. Né? Aquela coisa toda e tal. Cara, mas Deus foi bom. Deus, como sempre, Deus não desampara ninguém. Deus não desampara ninguém. Deus não deixa ninguém. Deus não fica devendo nada a ninguém. Né? Cara, aí Deus começou a abençoar. Aí veio a primeira obra. Veio a segunda obra. Só que eu acho que eu sempre lido com metas. Eu abri essa segunda empresa no dia 20 de julho de 2010. Que eu abri essa segunda empresa, a Melk Andames. E eu falei assim, eu quero chegar no final do ano com 70 mil no banco. Isso era imaginável na época. Como? Em 5 meses, você acabando de abrir a empresa e quer chegar ao final do ano com 70 mil no banco? Veio o primeiro contrato, 4 montadores. Lembro até hoje. Que essa outra empresa, que essa mesma empresa, em outro lugar, veio outro contrato, mais 4 montadores. Poxa, então, segundo mês eu já estava com 8 funcionários. E sem dinheiro, tá? Torcendo para receber, para conseguir pagar, pagar. aquela coisa toda e tal, mas aquele jeitinho. Aquele conseguiu uma conta no banco, aí o gerente deu para um limite na época lá, acho que de R$4.000. Eu fiz as contas do salário daquela, ela falou, já tá bem, qualquer coisa eu pego lá o limite, pago o salário, na hora que entrar o dinheiro tá? Aí através dessa outra obra, em outro lugar, veio a segunda empresa, mais 12 funcionários. Já passei, no terceiro mês já entrei com 20 funcionários. Isso foi julho, agosto, setembro para outubro. Outubro para novembro, 28 funcionários. Não. Aí eu falei, opa, e o propósito é de guardar esse valor. Primeiro, aí fiz umas continhas, opa, novembro conseguiu sobrar 32 mil. Final de dezembro para janeiro, virei com R$102 mil guardado. Ô, Glória, bom demais. Pra você ver como é que Deus... E eu sempre... Mas aí, como eu falo com você, eu sempre tenho algumas... Eu tenho meta e tenho algumas palavras rema, algumas palavras-chave da minha vida. Muita vez do meu pastor Ari falava comigo, falou assim, olha, eu lembro de uma coisa que ele falava assim, olha, a glória da segunda casa, ela vai ser maior do que a primeira. A glória da segunda casa, ela é maior do que a da primeira. E eu sempre creio nisso. Eu estou na segunda casa, Jesus me honra, me ajuda, me abençoa, me prospera, cuida da minha família, aquela coisa toda. Sim, tava bacana, tá? Aí chega no outro ano, a cara fala assim, amor, tô grávida. 2011, tô grávida. Falou, bênção. Aquela coisa toda, pô, já tem um dinheirinho aqui. Mas eu guardei o dinheiro, mas eu tive que logo depois repor na empresa, né? Que vai começando, vai aumentando funcionário, vai aumentando a despesa. E hoje você pega uma obra hoje, você trabalha 30 dias e recebe daqui 90. Então você tem que pagar o funcionário, pagar as coisas, aquela coisa toda. Mas eu consegui entrar dentro da minha meta. Passei, Deus já me honrou mais do que eu pedi. Kelly grávida. E agora? Vamos fazer o quê? Continuando trabalhando. De repente a casa começa a goteirar para tudo enquanto é canto. A viga que sustentava a casa enverga, tempo de cair. E agora? Vamos fazer o quê? Pega minhas coisas tudo e você vê que diferença que faz uma boa mulher. Vamos morar dentro do escritório. Bora pro escritório. Onde é a minha sala ali, vira o nosso quarto ali, vai eu, você, eu, a Kelly e a Emily e ela com barrigão desse tamanho. Bora, mano, no hospital lá. Fomos pra casa da minha sogra, ficamos lá uns 2 meses, falei assim, não, amor, a gente fica apertadinho, mas vamos ter nossa privacidade. Bora. Pegamos onde era a minha sala, na casa que tinha alugado,
essa sala virou meu quarto, virou minha cozinha, virou minha sala, né? Virou ali o momento que a gente tinha ali o tempo todo. Então a gente morou no escritório durante uns 6 meses, 6 a 7 meses, enquanto nós estávamos reformando a nossa casa. Então, assim, cara, é por isso que eu falo com você, é muito importante ter uma mulher sábia do seu lado, que sabe esperar, que entendeu o momento, né, que soube suportar o processo. Hoje, muitas pessoas veem minha esposa andando num bom carro, falam assim, essa mulher teve sorte. Ah, que mulher de sorte, mulher sortuda. Eu que tive sorte. Eu que tive sorte de ter uma mulher sábia do meu lado, soube esperar o momento dela e me ajudou quando eu mais precisei, tá? E aí, cara, as coisas começaram a fluir. Aí eu consegui reformar a casa, já consegui comprar um outro lote que você me ajudou, né, Thiago? Thiago me apresentou, consegui comprar um lote. Aí, cara, aí comecei a sonhar, cara. Comecei a viver aquilo que Deus prometeu. Aí eu pude ver, de fato, o que que é a prosperidade. O que que é que pra mim, Thiago, eu sempre falo o seguinte. Prosperidade, cara, não é a questão financeira. Isso. Isso A gente ia isso, tocar nisso. a prosperidade não é só a questão financeira, cara. Prosperidade é a ausência de necessidade. Igual é aquilo. Aí eu vou voltar lá atrás. É quando eu falar pra você, não tinha carne, mas tinha o arroz, o feijão, o macarrão, cara. Pra mim tava bom demais. Tava bom demais. Porque eu já tava prosperando. Aquilo que você falou, eu já conseguia ver a prosperidade. Concorda comigo, né? Cara, e aí vai, cara. Aí foi, começou a vir obras, em obras. Aí depois vem a Melk Açaí, depois vem Melk Marketing e Comunicação, e agora vem o Melk Esporte Clube, né? Hoje tem a Melk Locações. Não, Thiago, eu sou funcionário da Quebra, eu sou patrão também hoje. Hoje tem a Melk Locações, Hoje tem. né? Então, cara, graças a Deus, eu pude ver. Sim, aí só para uma pergunta ao tanto que rendeu, Hudson. Aonde começou a virada? Quando eu entendi, aceitei a palavra de Deus, a promessa de Deus na minha vida e me coloquei à disposição dela. Pronto para recebê-la, né? Pronto para receber. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes sobre a história bíblica de José, né? Ah, mas esse podcast é a DFO Advogados e aí tá falando só de religião. Não, aqui é um lugar aberto pra gente Não, Thiago, aqui conversar. no né? momento nenhum eu toquei de religião. É. O gente tá que falando eu de falei é o que Deus relacionamento. faz na vida da pessoa quando ela deixa Deus agir. É só isso. Aqui eu não toquei de religião, não falei de Exatamente. crente, não falei de candomblé, não falei de espiritismo, não falei de católico. Não é. Eu tô falando o que quando você toma uma atitude Exatamente. e deixa Deus agir na sua vida através daquilo que ele prometeu, porque Deus prometeu que nós seríamos prósperos. Vou falar, Deus não prometeu dar dinheiro para ninguém. Deus prometeu prosperidade. O que é? Ausência de necessidade. Agora, nessa história toda sua aí, lembrou, né? Biblicamente também, né? A gente tem sim aqui no escritório uma posição e a gente não abre mão, né? E isso tem sido muito importante até para nossa edificação, quanto advogados, quanto patrões, que hoje a gente também tem funcionários. Mas a história de José, né? José tinha um sonho para chegar no destino. Só que olha o que o José passou, né? Foi vendido como escravo, passou muita dificuldade, ficou preso injustamente. Então, assim, o que é mais lindo da sua história? Por isso que a gente te escolheu para ser o primeiro. Nós temos que ter força para passar pelo processo. E o seu processo. Se tiver uma palavra-chave, desculpa, Thiago. Desculpa, você vai continuar. É porque se tiver uma palavra-chave aqui, uma palavra rema hoje, essa é a palavra. É o processo. É o processo. Processo. É o processo. E crer que Deus vai honrar. Porque é muito legal você contando assim, a gente tá chegando lá. Hoje, né? Michel da Melk. Graças a você, a sua esposa e Deus e tudo que vocês fizeram. Você, na época, né, que você brincou que eu te apresentei hoje, você mora, talvez, num dos melhores, no mínimo 2 ou 3 melhores condomínios de Belo Horizonte, Nova Lima, região metropolitana. Seus filhos estão estudados. A mais velha fala inglês fluente. O seu outro menino está seguindo a sua carreira, né? Também está se enveredando pelo futebol, mas estudado. Graças a Deus você tem uma condição muito boa. Miguelzinho também está indo. Miguelzinho também está indo. Agora, o que é o mais lindo da sua história, né? A gente está aqui para falar do seu patrimônio, mas graças a Deus o Michel, né? Se os filhos dele forem sábios, o patrimônio que você já tem hoje chega nos netos.
né? Mas não estamos aqui para falar disso. Nós estamos aqui para dizer que você acreditou no caminho. Mas é a história, né, Thiago? De alguém que catava lata até um tempo atrás, né? Alguém que já pediu esmola e hoje você poder olhar para trás e falar assim, poxa, os meus filhos têm o que comer? Tá bom demais. Nossa. Os meus netos, se os meus filhos souberem administrar, os meus netos têm o que comer? Tá bom, tá não? Eu acho que o legado tá aí. Estamos deixando o legado. Estamos deixando o legado. E o que é mais lindo em você, que isso fica aqui também para todos, é o sentimento de pertencimento das pessoas que você tem. Como assim? Todo lugar que você vai, você quer levar todos, né? Né? Você tem uma história tão bonita aqui, que eu acho que vale a pena a gente compartilhar, né? Que você, além de ter sido o marido da Kelly, você foi o irmão da Michelle, né? Foi o irmão da Michelle. E pai dos filhos da Michelle, né? Hoje eu me tornei praticamente pai dos meninos, né, Thiago? Na verdade, eu sempre fui. A minha irmã, as minhas sobrinhas podem contar, a minha irmã sempre, eu sempre cuidei delas. Não com a responsabilidade que eu tenho hoje, né? Também de educá-las diretamente, né? Mas antes, apertava lá, quem supria lá as coisas era eu, para minha irmã. Mas, Thiago, eu não posso deixar de falar uma coisa muito importante. A gente precisa também cercar de boas pessoas. Como eu falei para vocês, de bom advogado, um bom pastor, um bom médico. Mas você precisa ter uma pessoa do seu lado ali de confiança, cara. E eu não posso deixar aqui de hoje. Eu tenho essa tranquilidade para poder aventurar em outras áreas, como eu gosto, através do futebol hoje, através da Melco Esporte Clube. Cara, eu tenho uma pessoa que me ajuda muito, que é o Zé Armando. O Zé Armando é um braço direito, um cara de confiança. Jota, um abraço para você. Feliz demais saber que você está do meu lado. Uma confiança que eu tenho em você. Você é um cara de um caráter excepcional, um cara abençoado por Deus na minha vida. Hoje eu tenho essa coragem de fazer algumas coisas que eu faço e deixar a empresa na sua mão, porque eu confio em você, sei que você é um cara muito honesto e nós estamos juntos aí, tá? Que Deus te abençoe. Muito obrigado por acreditar em mim, tá? Muito obrigado. Aí, passando por dentro desse processo, Michel, fazendo um breve resumo até aqui. Você tinha um prognóstico de vida muito ruim, pela sua história pessoal, de tragédias familiares. Uhum. E aí, nesse prognóstico, você teve a oportunidade de vivenciar coisas erradas, experiências erradas na sua juventude, que é o que muitos jovens, às vezes, podem estar passando neste momento, que é um caminho de uma prosperidade rápida, mas que literalmente vai levar ou à morte ou a cadeia, né? Ou a cadeia. Então você teve essa oportunidade. Teve contato com o esporte, que é um futebol maravilhoso, e tinha uma carreira projetada no esporte, que é talvez o sonho hoje da garotada. Sim. E aí, no meio do caminho, você casa e tem uma palavra de Deus. E recebeu uma palavra de Deus e se apegou a esta palavra, que ela era para você mesmo. E aí, a partir daí, você decidiu andar sobre esta palavra, mas você teve pessoas que te ajudaram. Sim. Você falou do João Novaes. Muito importante. Então é importante você ter pessoas ao seu lado, é importante você contar com pessoas. E você também teve que tomar uma decisão importante, que foi um rompimento de uma sociedade, que era uma sociedade com alguém muito próximo. Então, às vezes, a gente tem medo de tomar algumas decisões baseado no que a gente imagina de um certo relacionamento, mas você não vê que, às vezes, na sua frente ali tem algo maior. Então, a sua história até aqui, ela coincide com a de muita gente. Exceto pelo fato de que você decidiu andar sobre uma palavra e, às vezes, a pessoa decide não andar. Não andar. E essa importância dessas pessoas hoje que te auxiliaram, como você disse para o Zé Armando aqui hoje, qual o recado que você deixa para quem está numa posição que hoje você está, que é uma posição de uma pessoa de sucesso, você vai continuar a sua história, mas que tem pessoas ao seu lado que te ajudaram no processo, ou tem pessoas que olham para você com admiração? Qual a posição que você deixa para essas pessoas em relação à importância de quem está abaixo, de quem está acima, de quem está ao lado de você? Estou falando não importância em termos financeiros, mas importância mesmo estratégica. Olha, duas coisas. Respeito e confiança. Você tem que respeitar quem está do seu lado, e quem está do seu lado também tem o mesmo respeito por você. Tá? E eu sempre falo assim, eu aprendi um pouco com isso, porque eu sempre fui muito aberto. Geralmente as pessoas falam assim, vai chegando alguém, você vai abrindo a casa aos poucos.
deixa entrar ali na cozinha ali, depois você vai ganhando confiança, você põe na sala, depois de um tempo você libera o banheiro para a pessoa usar, daqui a pouco ela entra até lá no quarto lá para poder olhar, porque você vai abrindo a casa aos poucos. Cara, e eu sempre fui muito ao contrário, eu sempre já abri a porta. Abri a porta. E eu vou tirando aos poucos. Eu sempre confio muito. Eu confio muito. Porque eu acho que eu escutei uma coisa que o Marcos, que trabalhou comigo, era supervisor na época lá na Petrobras, depois ele veio trabalhar comigo, e ele falou comigo assim, Michel, muitas pessoas poderiam estar na condição que você está, hein? E quem diria que você chegaria aonde você está chegando? Quem olhava para você lá trabalhando, falava com você, mas aí eu falei para ele, basta uma coisa, oportunidade. Oportunidade. Aproveita a oportunidade. Então, se você quer que eu deixe um recado para quem está perto de mim, para quem está longe. E o segredo, aliás, e uma coisa: o José Armando era meu sócio nessa outra empresa. Era meu sócio na outra empresa. Você vê, talvez não demos certo como sócio, mas hoje nós estamos muito bem na relação de, posso falar, empregado e patrão. Hierárquica, né? Mas é isso, na condição hierárquica. Então, assim, nós estamos muito bem. Porque se eu falar para você, hoje eu sou o patrão. Mas hoje, dentro da empresa, o Zé Armando, ele manda mais que eu. Se ele fala assim, Michel, não faz assim, não. Eu falo, beleza, Jota, então beleza, tranquilo, pode fazer. Eu falo assim, Jota, faz isso. Ele falou assim, olha, mas eu acho melhor se a gente fizesse dessa forma. Por que nós damos bem? Respeito. Mas ele me respeita. E ele fala assim, mas se você quiser, nós vamos fazer da forma que você falou. Mas eu acho que não poderia fazer assim. Mas se você quiser, nós fazemos da forma que você falou. Tá? E, cara, o recado, assim, que eu acho que eu posso deixar para as pessoas é: acreditem. Acreditem em você mesmo. Acreditem. Tem hora que vai parecer loucura. Eu já vou chamar de louco. E vou falar para você, tá? De gente dentro de casa. De dentro de casa. Eu falei, esse cara é louco. Esse menino é louco, é sonhador. Não tem onde cair duro. E dentro de casa, tá? Não tem onde cair duro. Não tem nada na vida. É um pobre coitado. Vai sonhando, sonhador. Eu sou sonhador. Eu sonho. E eu ainda sonho em muitas coisas. Como a Kelly fala, amor, você não para. Amor, eu acho que nós somos feitos para isso, cara. Para fazer a diferença na vida das pessoas, para poder ajudar as pessoas. A minha alegria hoje, depois minhas sobrinhas moram no apartamento que é meu. Tem hora que eu tenho que tomar alguma atitude difícil, Thiago, porque são 5 que moram lá. Não é fácil lidar com 4 moças e um rapaz vindo de uma criação muito diferente que a minha irmã deu. Às vezes eu sou muito bravo, às vezes eu tenho que podar, às vezes eu tenho que falar não, mais não do que sim. Mas é importante para que elas entendam assim, que na vida eu ouvi mais não do que sim. Eu escuto mais não do que sim. Eu só sou persistente. Michel, caminhando aqui, olha só que legal, 53 minutos. E a gente ficava a tarde toda aqui, hein, Michel? Vamos fazer umas brincadeiras aqui que, assim, às vezes, quando perguntam algumas coisas pra gente que a gente nunca tinha pensado, a gente sai um pouco do prumo, né, Uds? Vamos lá. Aqui umas perguntinhas de bate-pronto. Vamos assim, respotinha ali, rapidinha, fazer aqui uma brincadeira aqui. Um sonho. Sonho? Não, Thiago, é porque tem muitos. Mas um sonho pra mim, cara, hoje pra mim eu falo pra aquele que o meu maior sonho é ver meus netos formar. E hoje eu falo pra aquele, o meu maior sonho é ver meus netos formar. Maravilhoso. É um dos meus também. Uma comida, Michel. Hã? Vou te chamar pra almoçar. O que é fazer? Arroz e feijão, cara. Arroz e feijão. Eu sou apaixonado com arroz e feijão. Apaixonado com arroz e feijão. Se não tiver arroz e feijão, faço só um macarrão também que eu como do mesmo jeito. Michel, lembrando que a gente estava falando ali hoje que esse é o primeiro podcast que a gente grava. A gente não sabe o que vai dar. A gente só acha que tem que ser feito, não é isso? É. E uma coisa que você deixou de lição, e é verdade, né, Wilson? A gente precisa começar. A gente precisa começar e dar o primeiro passo. Agora me conta uma coisa. Um medo. Medo?
Thiago, eu tenho muito medo de decepcionar as pessoas. Muito medo de decepcionar as pessoas. Tenho medo. Medo de decepcionar. Por quê, Thiago? Por quê? Porque, às vezes, igual você falou, a gente vira referência para muita gente. Né? Mas nós somos homens, né, cara? Somos Falhos, frágeis. falhos. E muitas vezes as pessoas te veem como super-herói. E eu sempre falo para meus filhos, eu não sou super-herói, eu sou falho, eu erro pra caramba. Eu tenho muito medo de decepcionar. Decepcionar as pessoas. Mais uma perguntinha aqui. Vamos. Do seu time a gente vai falar, mas é o Melco Esporte Clube, né, Chico? Hoje eu tenho um time do coração. Melco Esporte Clube e Serranense, né? Então são dois ou... Hoje tem 2 clubes. Hoje tem 2 clubes. Michel, se você pudesse dar um conselho para cada um dos seus filhos, porque isso aqui um dia vai ser ouvido, né? Isso vai ficar para a história, vai ficar guardado, vai ficar para a rede de computadores. Qual o recado que você daria hoje para a Emily? Emily, eu sempre falo para Emily que ela pode muito mais do que eu. Ela pode muito mais do que eu. Muito mais do que eu. Eu falo que a Emily falava assim, pai, mas eu não consigo. Eu falei, você consegue. Consegue. Ah, pai, mas eu não sei. Eu falei, sabe, você só não estudou direito. Mas que você sabe, sabe. Você é inteligente. Então, o recado que eu deixo para ela é que ela pode muito mais do que eu. Pro nosso amado do meio. Qual que você Micael? deixa pro Micael? Cara, eu sempre falei que o Micael que ele é muito grande. Ele é grande demais. Micael é uma potência. E a hora que ele descobrir essa potência, a força que aquele menino tem, Micael é muito conquistador, Micael é um menino que ele abre portas, sabe? Pela forma que ele chega, ele sabe chegar do jeitão dele, muito loucão, sabe? Então, assim, cara, eu deixo pra ele assim que ele vai lembrar disso. Ele é muito grande. Não importa o que a vida separou pra ele. Ele é grande. A gente fala dos filhos, emociona, né? Ah, você tá doido. Nossa, o olhinho de alegria. É. E pro Miguelzinho? Miguelzinho. Vou deixar uma palavra pro Miguel aqui. Miguel, cara, eu não vejo outra força do Miguel. Eu não vejo, assim, eu olho pro Miguel, eu vejo muita superação, sabe? Porque pra você entender, o Miguel estava marcado para nascer dia 15 de janeiro. Dia 29 de dezembro, nós tiramos o Miguel quase morto, para quem não sabe. Barriga da Kelly, Miguel nasceu. Se espera mais um pouco e poderia ter morrido. É tanto que ele nasceu 7h30 da manhã, nós fomos ver ele 8 horas da noite. Então, o Miguel, cara, eu vejo o Miguel um menino assim, superação, cara. Acho que não sei porquê, mas essa palavra veio na cabeça agora, superação. É um menino, ele vem superando, ele vem quebrando algumas coisas que eu mesmo falava. Eu falava que ele ia ser o mais feio de casa. Tá se tornando mais bonito. Exato. Olha a superação. Tá se tornando um dos mais bonitos, né? Miguel tinha uma certa dificuldade para entender as coisas, mais lento. E hoje o Miguel pega as coisas muito rápido, já passou no terceiro bimestre, a gente já passou na escola. Então, quando eu olho pro Miguel, cara, olha pra você ver, pra mim ele serve superação, ele é superação. É essa palavra que eu deixo pra ele. Né? É engraçado que você começou falando da sua história como improvável e tá falando do Miguel como na sua ótica seria o improvável, né? Seria improvável. Superando. Tá fechando um ciclo, né? É um ciclo. Isso aí, Michel, nós temos agora ali, ó. Deixa eu deixar uma palavra pra minha esposa também. Pois é, eu ia falar isso agora. Eu já não ia perder. Ainda mais você, Kelly. Você mora aqui, né? Você sabe, a gente tem um amor demais pela sua vida. Então, você vai deixar agora um recado para sua esposa. E você tem 1 minuto para você falar o que você quiser depois do recado da sua esposa. Tiago, eu acho que a Kelly é vida, cara. A Kelly é vida. Ela é uma mulher espetacular. Como a Kelly cresceu, cara. Como a Kelly se deixou crescer. Isso que é bacana, né? Como ela se deixou crescer. Como a Kelly veio quebrando alguns como é que fala? Paradigmas. Alguns paradigmas. Medo. Como ela veio quebrando, vem se abrindo, vem dando oportunidade de crescimento. Então a Kelly hoje, quando eu olho pra Kelly, eu vejo vida, cara. Uma mulher que hoje tá aprendendo a viver, tá gostando de viver, fazendo amizade, fazendo amigos, aberta pra vida, cara. E hoje ela não é só isso, ela é minha vida. Né? A Kelly hoje é minha vida, hoje é meu suporte, é a mulher que eu falo assim, e aí, o que eu vou fazer?
Tem dia que, cara, eu vou falar com você, e não tema não, tá? Quando eu temo, não, mas ela fala assim, amor, não faz não. Agora eu falo, não, eu vou fazer. Ela fala assim, não, não faz. Não, beleza, então tá bom, mas não, mas eu vou fazer. Não, eu tô com você, mas o meu pensamento é esse, olha pra você ver. Apesar dela não concordar, ela fala, mas eu tô com você, mas meu pensamento não é esse. Então assim, cara, e as coisas fluem. Quando ela fala pra não ir, não vai. Então aquela pra mim hoje é minha vida. Cara. Manda um beijo pra ela ali nos 10 Beijão pra segundos. você, minha linda. Deus te abençoe. Pois é, Michel, Muito obrigado. muito obrigado, né? Nós estamos ali caminhando pro finalzinho, a gente ficava aqui o resto da tarde, mas e nós temos uma palavra para você, gratidão. Obrigado por você fazer parte da vida da DFO Advogados. Eu agradeço. Muito obrigado, Michel. Tamo junto. Prazer. Foi bom demais.